Olá, meu amigo, minha amiga, profissional de saúde, meu amigo. Meu nome é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e sou a coordenadora pedagógica da Tribo Educação. E eu vim nesse vídeo trazer quais são as 5 indicações do tratamento do hipotireoidismo subclínico. Eu sei que esse vídeo talvez interesse mais aos colegas médicos, mas eu acho interessante deixar ele aqui para que outros colegas da área da saúde também possam avaliar, e porque muitas vezes, né, os pacientes vêm com dúvidas e muitas vezes é o outro profissional de saúde que vai olhar antes mesmo do médico ver, né, o enfermeiro, a nutricionista. Então eu quis deixar esse vídeo aqui para que todo mundo se beneficie desse conhecimento. Bom, então o hipotireoidismo subclínico é aquela condição onde a gente tem um TSH alterado, mas com o valor de T4 livre normal. A gente chama de subclínico justamente porque a gente imagina que, ao ter o T4 livre normal, as custas de um TSH alto, muitas vezes compensado, né, essa disfunção tiroidiana compensada por conta de um TSH alto, a presença de sintomas vai ser muito pequena ou vão ser sintomas muito leves. A gente começa a ter sintomas importantes de hipotireoidismo quando realmente os níveis de T4 começam a cair. E quando é que a gente trata, né? Existe alguma indicação para o tratamento do hipotireoidismo subclínico? Existem classicamente 5 indicações. Então, normalmente, a gente sabe que essa situação do hipotireoidismo subclínico é quase que um pré-hipotireoidismo. Assim como existe o pré-diabetes, né? É quase como se fosse um pré-hipotireoidismo. Então, é uma situação que normalmente acontece na história natural da doença da tireoidite de Hashimoto, é a causa mais comum, onde você tem uma lesão do tecido tireoidiano que ainda não pegou toda a tireoide, então você ainda tem uma reserva de tireoide funcionante, mas ela já não está sendo suficiente para produzir todo o hormônio que o corpo precisa, ou só está conseguindo fazer isso às custas de um superestímulo da hipófise, ou seja, do TSH. Então, a gente imagina que isso seja uma fase anterior ao hipotireoidismo clínico ou franco, e por conta disso existem 2 critérios que são a presença do TSH maior do que 10 e a presença do anti-TPO, que é o anticorpo antitiroperoxidase, maior do que 1000, porque um TSH maior do que 10 indica que no futuro muito próximo, assim como o anti-TPO maior do que 1000, a chance de evoluir para o hipotireoidismo clínico é grande. Então, se você está diante de um paciente que tem queixas, né, ou não, mas que tem um exame alterável e que está com um TSH de 12, 15, que normalmente é isso, né? Começa com 6, 7, 8 e de repente está acima de 10, a chance de se evoluir para um hipotireoidismo clínico é muito grande. Aquele hipotireoidismo subclínico do TSH de 5, 6, às vezes isso é transitório, às vezes isso é só uma flutuação, porque a produção do TSH é pulsátil. Então não necessariamente indica tratamento, ainda que a gente vê muito colega por aí falando que tem que tratar, né? Não necessariamente, pode ser um quadro transitório, pode ser um quadro, pode ser uma pulsatilidade desse hormônio, então a gente precisa acompanhar. Mas se isso vem subindo, e principalmente quando passa de 10, a chance de ser isso é muito pequena, então existe indicação de tratamento. Então, das 5 indicações, a primeira, TSH maior do que 10 e anti-TPO maior do que 1000, porque a chance de evoluir para um hipotireoidismo clínico num período curto de tempo é maior. Terceira indicação, a presença de alterações laboratoriais que podem estar sendo causadas pelo hipotireoidismo. Então, dislipidemia seria a terceira indicação, mas eu incluo também uma anemia, onde já foram investigadas outras causas e a gente não encontrou outras causas. Então, uma anemia sem outra causa que explique e a presença de uma dislipidemia no paciente que até então não tinha. Então, isso pode ser causado por uma disfunção tiroidiana e a gente deve tratar para avaliar e ver se melhora, mesmo que o TSH não esteja tão alto, né? Quarta indicação, ser gestante. Então, em gestantes, os níveis tradicionais de TSH são menores e o hipotireoidismo subclínico é indicado tratamento desde que isso respeite, eu vou fazer um outro vídeo aqui falando só de gestação, tá? Mas desde que isso respeite os valores de referência para a gestação e para cada trimestre da gestação. E aí eu incluo nessa aqui também criança em fase de crescimento. Então, às vezes, a gente tem hipotireoidismos subclínicos em crianças que vêm nos procurar por uma desaceleração do crescimento. E quando você investiga, não encontra nenhuma outra causa, pode ser indicado tratar o hipotireoidismo subclínico para ver se isso ajuda no crescimento também. E por último, a quinta causa é a presença de sintomas, desde que a gente tenha descartado que esses sintomas podem não sejam causados por outra condição. Então, por exemplo, queda de cabelo e unha fraca
pode ser uma indicação de tratamento desde que a gente descarte outras causas de queda de cabelo e unha fraca, como, por exemplo, deficiência de ferro, síndrome de ovário policístico, tá? Então, não é assim qualquer queda de cabelo e unha fraca. A gente já investigou, já viu que não tem outra causa que justifique, então pode ser tentado o tratamento do IP subclínico para tentar melhorar esses sintomas. Fadiga, mesma coisa. Irregularidade menstrual, mesma coisa. Dificuldade de engravidar, desde que descartadas outras causas, também pode ser uma indicação de tratamento. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. De uma forma geral, a partir de um exame de hipotireoidismo subclínico, normalmente os colegas, né, generalistas, ginecologistas, médicos de família, clínicos gerais, acabam encaminhando para a gente avaliar. Mas eu achei importante trazer esses detalhes porque na presença dessas indicações, às vezes vale a pena iniciar um tratamento e encaminhar para o endócrino, ou até mesmo pedir ajuda para o colega para a gente fazer um aprofundamento na investigação. Bom, de uma forma geral, então, para a gente resumir esse vídeo, 5 indicações de tratamento do hipotireoidismo subclínico. TSH maior que 10, anti-TPO maior do que 1000, a presença de dislipidemia, entre parênteses, ou anemia, gestante, entre parênteses, criança em fase de crescimento, e a presença de sintomas. Vocês repararam que em nenhuma dessas situações eu falei a presença de nódulos? Exatamente. Nódulo tiroidiano não deve ser tratado com hormônio. A não ser que você esteja diante de um quadro de tiroidite de Hashimoto em que se suspeita que não seja um nódulo verdadeiro, seja um pseudonódulo ou um falso nódulo causado pela inflamação. Ainda assim, não é uma indicação clara na literatura, então, de uma forma geral, não se recomenda tratar nódulos com hormônio, mas sim o hipotireoidismo subclínico. Então, só para a gente fechar aqui a nossa discussão, não está nos critérios a presença de nódulos, mas existem algumas exceções, alguns casos em que pode ser considerado como um fator a mais para se tentar o tratamento, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal, acompanha aí o nosso trabalho da Tribo Educação. Se fizer sentido para você, vem conhecer nossos cursos, vem conhecer nossa escola. Aqui também é o seu lugar. Espero que você tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.